Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quintas Intenções Podcast, sua atualização semanal sobre o cenário político no Brasil e sobre os bastidores da política, para a gente entender o que significam aqueles termos que a gente não entende muito bem e que os jornalistas costumam usar nas matérias de TV e de jornal impresso. Eu sou Débora Pontes e hoje eu tenho a alegria de receber o Fábio Moraes, analista de sistemas e especialista em administração pública. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, foi um grande momento. E, Fábio, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. O prazer é meu. Vai ser uma honra bater esse papo com você. Que bom, Fábio. Fábio, dentre tantas facetas, sendo aí um profissional analista de sistemas, um profissional especialista em administração pública, é também um especialista ou um entusiasta ou um apaixonado. E aí a gente vai conversar sobre isso um pouco agora, sobre transparência na gestão pública, né? E aí, talvez, para a gente começar e para quem está nos assistindo entender melhor, gostaria que você trouxesse de forma simples e clara o que é a administração pública. Ou melhor, o que é a transparência na administração pública. Aí você me facilitou, porque se você perguntasse o que é administração pública, a gente ia precisar de uma série de episódios para poder tocar. Então a gente já tem uma série aí, ó, prevista. Viu? Aí acho que você dá um gás isso aí. Boa ideia. Bom, a transparência é o direito, resumidamente, que todo cidadão tem de obter informações da administração pública. Basicamente é isso, né? A administração pública tem o dever de ser transparente, ela tem o dever de fornecer informações aos cidadãos, né? Que, no fundo, são os pagadores de impostos, é quem sustenta toda essa estrutura, né? A transparência está amparada pela Constituição Federal, né? No artigo 37, no que diz respeito à administração pública. Se eu não me engano, também no artigo 5º, agora me falha a memória, mas acho que é o artigo 5º também. Mas, se a gente pensar bem, a transparência ela vem desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Né? Então, a gente tem uma série de legislações brasileiras e internacionais que amparam esse direito do cidadão em ter informações sobre si e sobre a administração. Isso é muito interessante, né? Porque agora começa a brincadeira. Então, se a gente está falando de um direito... Você pega leve comigo que eu não sou advogado, hein? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Nem é o nosso objetivo ficar aqui falando juridiquês. Mas, olha, a brincadeira começa agora. Porque você disse que a transparência ela é um direito do cidadão e um dever da administração pública em fornecer informações para esse cidadão sobre ele mesmo ou sobre a administração pública em geral. Perfeito. Entendi direito? Sim, sim. Então tá bom. Que bom. Que bom que eu entendi. Mas vamos lá. A brincadeira começa quando a gente pensa assim: a administração pública deve simplesmente ofertar essas informações ou eu tenho que solicitar para poder ter acesso a essa informação, né? Sim. Até onde vai essa transparência, digamos, deliberada, passiva, né? E até onde mesmo, vai... Né? Exatamente. E até onde vai esse outro tipo de transparência que é a ativa? Bom, a lei, né? A Lei de Acesso à Informação, publicada em 2011, a Lei 12527, ela traz justamente esse conceito de transparência passiva e transparência ativa. Então, o que você falou, na realidade, é quase a explicação do próprio conceito. O Estado ele tem a obrigação de fornecer de forma ativa em portais a informação para o cidadão, né, sem que seja solicitado, mas o cidadão também pode, através da transparência passiva, solicitar informações à administração pública, né, utilizando aí diversos sistemas informatizados para que isso seja feito. A própria lei, né, e no caso do Rio de Janeiro, o decreto que regulamenta a lei de acesso à informação é o 47425. Nome do Estado, né, Fábio? Nome do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele elenca quais são as informações que devem estar publicizadas pelos órgãos. É um rol razoável de informação, né? Mas ele não é exaustivo. O órgão ele pode e deve publicar mais coisa do que o que está ali, né? Senão fica muito simplório. Enfim, então o cidadão ele consegue de duas formas, ou pedindo a informação ou acessando os portais de transparência dos órgãos
para obter a informação que ele deseja. Entendi. Você teve uma oportunidade, né, de trabalhar com o Portal da Transparência, de implementar um portal de transparência, e eu gostaria que você dividisse essa experiência com a gente, como foi começar esse projeto, como foi conduzir esse projeto, e principalmente pela ótica dos desafios e oportunidades que você vivenciou enquanto você estava conduzindo essa criação, o desenvolvimento do Portal da Transparência. Sim, então, Débora, tem uma história aí, né? A transparência caiu na minha mão, bem dizia, muito ao acaso, né? Eu fazia parte de uma comissão no órgão que eu trabalho, né, chamada Comissão de Gestão de Documentos, né? E o decreto anterior ao decreto atual, o decreto atual é o 46475. O decreto anterior, que eu acho que era o 46422, ele colocava sobre a responsabilidade das comissões de gestão de documentos tocar a transparência de todos os órgãos. Como eu fazia parte dessa comissão e eu era o vice-presidente, eu era um membro bem ativo da comissão, isso caiu na minha mão, né? E aí eu fui entender que bicho era esse de transparência. Quer dizer, bem depois, isso foi em 2018, 2017, quer dizer, 6 anos depois, 5, 6 anos depois que a lei entrou em vigor, né? E aí eu observei dentro do meu órgão que não tinha nada estruturado, cada um dava a informação que achava que tinha que dar. Era quase aquela ideia da administração patrimonialista, né? O dado é meu, isso é meu, e ninguém tem direito quem sabe sou eu, né? E as pessoas não faziam isso por maldade, não, era falta de orientação, tá? E de conhecimento da legislação. E aí eu peguei isso, falei, vou matar isso no peito, e comecei a pesquisar, criei um e-mail para receber os pedidos, não vinha muita coisa inicialmente, era uma coisa ou outra. A própria imprensa que utilizava mais essa forma, portal, né? Essa forma de acear essa ferramenta, né? Até que o Estado procurou a gente, né? E disse, olha, tem 100 pedidos de acesso à informação que o órgão não respondeu, né? Quase que eu falei o nome do órgão aqui. Acho que o órgão não respondeu. Quase que escapou. E aí, eu fui conhecer o ESIC, que era o sistema que chegava esses pedidos. E realmente tinham 100 pedidos. Pedidos antigos. Só que o órgão sequer sabia que isso existia. Nem acessava não tinha esse tipo de diálogo. Não Entendi. tinha ninguém com login para acessar. E aí eu fui Não primeiro tinha ninguém com login para acessar. E aí eu negociei com a ouvidoria, porque nesse ínterim surgiu um novo decreto que tirava da Comissão de Gestão de Documentos e colocava na mão da ouvidoria a responsabilidade sobre a transparência. E aí eu negociei a minha ida para a ouvidoria. E é interessante dizer que nessa função antiga que eu estava, eu tinha uma chefia, eu era chefe, né? Mas eu me apaixonei tanto pela transparência que eu falei, não, eu quero ir sem cargo, sem nada, eu quero tocar isso aí, eu quero aprender e quero fazer acontecer. Então vou para a ouvidoria e junto com o ouvidor da época, né? Começo esse processo de pegar esse passivo para liquidar esse passivo. E conseguimos fazer, né? E foi um processo um pouco complicado, porque além de ir atrás da informação que a gente tinha que fornecer ao cidadão, já que era direito dele, a gente tinha que convencer os colegas de que aquela informação tinha que ser dada. Então, assim, era um trabalho bem exaustivo, porque não era numa conversa que a gente convencia, né? Era com algumas conversas constatativas e às vezes o tom subia bastante, mas a gente conseguiu zerar esse passivo. A partir daí, a gente já estava... A partir de zerar esse passivo, a gente entrou na questão da transparência ativa. O que a gente tem que botar num site, né? E a gente começa a reestruturar o site da própria ouvidoria para colocar a transparência como um produto de ouvidoria e, em paralelo, cria o site da transparência, né? Que é o site que entra no ar em 2019. E aí a Controladoria Geral do Estado, recém-criada também, que não tinha controladoria no Estado, né? Visita, a gente troca ideia e a gente consegue começar esse trabalho de botar esse site no ar. Com essas informações mínimas que o decreto requeria. Colocamos esse site no ar. Em 2020, teve um ranking de ouvidorias do Estado de transparência, que juntava tanto a pontuação da transparência ativa e a passiva. Uhum. E o nosso órgão ficou em 9º lugar de 70 órgãos do Estado.
Então, Quer dizer, vocês saíram do zero, do zero, do absoluto zero, pro 9º lugar em quanto tempo? Acho que 2 anos no máximo, né? É um case. É um case, né? E utilizando, assim, da parte de TI, o mínimo esforço possível, né? Uhum. Utilizamos ferramentas CMS, né? WordPress para poder fazer o site, né? Obviamente que a gente não criou nada do zero. A minha principal fonte de pesquisa era o próprio site do Ministério Público, né? Eu olhei aquele site e falei, cara, esse site aqui é o que tem que ter, é simples, é objetivo, com poucos cliques a pessoa chega na informação, né? E esse ponto é muito importante também da gente trazer para o debate, né? Porque o portal da transparência, ele não precisa só ter os dados disponíveis, né? Mas ele precisa ter acessos simples, né? sim, E muitas vezes o que a gente visualiza, vislumbra em alguns portais de transparência disponíveis é que a informação está lá. Até está lá. Sim. Mas até você chegar na informação, o caminho é tão longo. Às vezes exigem até cadastro, exigem senha. Aí você recebe uma senha e a informação tinha que ser livre. E aí, quando você coloca a senha, o sistema trava. Bom, enfim, o percurso para chegar na informação é tão moroso e às vezes você nem chega. não. Ou porque o sistema trava, ou porque é tão difícil, você sai dessa página, vai para outra, sai dessa, vai para outra, que chega uma hora que você tá perdido e não sabe mais E o mais continuar a busca. E o mais incrível é que não é num site da prefeitura do interior de uma zona rural do Brasil. São grandes portais de órgãos importantes. É verdade. Né? Isso é o mais incrível, é verdade. A gente teve essa preocupação, sim, de minimizar ao máximo o trabalho do usuário e utilizar uma linguagem cidadã, né? Não adianta eu entrar numa linguagem jurídica que a pessoa não vai entender nenhum que está escrito. Então, a gente procurou ser muito objetivo e simples na apresentação daquele material, né? Depois disso, a gente percebe que outros órgãos do Estado começaram também a fazer o dever de casa. Isso é interessante porque a transparência do Estado do Rio de Janeiro, ele era um dos últimos colocados no Brasil, né? Eu não sei como é que está a situação hoje. Eu recentemente vi um ranking brasileiro e me parece que o Rio de Janeiro subiu algumas boas posições. Tá? Eu não tô atualizada do ranking estadual. Estadual, sim. Mas no ranking municipal, né, há pouco tempo também saiu um novo ranqueamento, mas especificamente sobre transparência voltada para políticas públicas nas capitais. Das 26 capitais, 21 capitais estavam com índice opaco de transparência. E o mais... Se diz aquele índice do TCU, isso, da associação do que TCU. eles vão dizendo, transparente, você vai de transparente até o opaco. O opaco no sentido que você não está enxergando direito, né? Aquela água turva, aquela água meio opaca, é isso, que você não enxerga direito o que está acontecendo. Então, 21 das 26 capitais estão caracterizadas enquanto opacas, então não tem uma caracterização transparente, uma exibição transparente das suas políticas públicas. Sim. E o mais assustador, talvez, é que a primeira cidade do ranking, ainda assim, só tem 41% de transparência de políticas públicas. A primeira colocada. E a lei já tem 12 anos, né? 13 anos. Isso, a lei tem 13 anos. Então, assim, isso é assustador. E aí a gente tem uma situação, né, que é a publicação da LGPD. Né, nesse meio de um tempo para cá, que LGPD só traduzindo aqui, sim, apertando a tecla SAP, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Pessoais. Exatamente, Lei Geral de Proteção de Dados, em que ela vai ali minimamente resguardar os dados pessoais, e aí eu vou até ser redundante, mas da pessoa física, tá? Aqui a gente está falando do CPF, da pessoa física, e a gente tem um direito à proteção desses dados. Esses dados são caracterizados, inclusive, em dados sensíveis, então existem ali diversas classificações que a lei traz, mas voltando aí, saindo da tecla SAP, veio a LGPD. E aí a gente vê que existe um clamor, pelo menos a minha observação, Instituto Data Fábio, né? Boa, a minha adorei. observação é que
existe um clamor maior pelo cumprimento da LGPD do que da Lei de Acesso à Informação, né? A ponto de que as pessoas elas colocam o cumprimento da LGPD como um óbice, né? Como um bloqueio. Eu não posso entregar essa informação porque a LGPD me proíbe, né? O que é um absurdo. E isso é debatido em fóruns, em seminários, né? Da CGU. Recentemente eu tive um encontro em Brasília que isso foi falado, né? Que eu fui no encontro ano passado de transparência, né? Onde a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? Que foi um órgão criado, firmou um acordo com a CGU. Olha a que ponto chegou, né? Precisaram firmar um acordo para dizer, não, nós não somos oponentes, né? Nós somos complementares, né? O direito de acesso à informação não pode ser ofuscado pelo... Senão, se fosse... Ou melhor, o direito à transparência não pode ser ofuscado pelo direito que a pessoa tem de proteção de dados. Exatamente, tem que ser complementares. E também, por outro lado, a proteção de dados não pode ser evocada para não disponibilizar dados públicos. Exatamente, porque senão a gente vai ter um retrocesso... A gente entra num cabo de guerra, né? Exatamente, vai ter um retrocesso que foi dirimido lá atrás, que era, por exemplo, a exibição de salário. E aí eu vou ser muito sincero pra vocês. Que recomeçou com a questão da exibição dos salários dos homens, para entender se homens e mulheres ocupantes do mesmo cargo ganhavam a mesma remuneração. E aí recomeçou uma discussão que já era pacificada. Os salários já tinham que ser colocados no portal. Pacificada pelo Supremo, inclusive. Pacificada pelo Supremo. A colocar. Exato. Então, assim, pra até dar um exemplo, né? Exato. E aí agora recomeça tudo de novo dizendo: ah, não, mas isso vai causar uma insegurança, isso vai ser um problema, isso vai aumentar o número de sequestros, isso já estava pacificado lá atrás. São outros problemas que têm que ser combatidos, é óbvio que segurança pública tem que ser combatida, é óbvio, mas quer dizer que, então tá bom, então eu vou ocultar esse dado porque a gente tem que prestigiar a segurança, calma. Exatamente. É uma coisa e a outra, não ou a outra. Exato, então assim, a gente entra de novo nesse embate, né? Baseado no início da vigência da LGPD, que, aliás, todo mundo achou que ia demorar mais para entrar em vigor, porque eu não sei se você se lembra, quando ela foi publicada, teve um prazo de 1 ano, se eu não me engano, e todo mundo apostava que ela ia ser adiada mais 1 ano. E não adiaram, né? Quando publicaram e aí começa a correria, Brasil! Porque é óbvio que nenhum órgão se preparou para isso. Lógico que não. Né? Aliás, eu não sei, acho que no Estado... Eu me afastei um pouco dessa área de gerenciamento de TI, porque a LGPD está muito envolvida com TI. Mas eu acho que o Estado ainda está caminhando um pouco mais. Acho que parou de engatinhar agora e está tendo uma ação um pouco mais efetiva para implantar isso nos órgãos, que são muitos, né? E o que acontece é até uma lógica que nem é só da administração pública, né? É uma lógica instaurada, é quase que uma cultura nacional da gente ficar deixando as coisas para a última hora. Perfeito. Então, não só a administração pública não estava preparada na hora que a lei entrou efetivamente em vigor, como as empresas privadas também não estavam. E aí começa aquela correria, todo mundo tentando apagar fogo, todo mundo achando que proteção de dados é simplesmente anonimizar CPF, algumas partes do sobrenome, vida muito que segue, quando é muito mais do que isso. Sim. Mas voltando à vaca fria da transparência... eu ia falar isso agora, porque a gente escapou para a LGPD, mas é porque os assuntos são conexos, não tem como falar uma coisa eles convivem, eles convivem. Sim. Mas voltando à questão da transparência, que foi um ótimo ponto que você trouxe, né? Como esses dois grandes temas precisam conviver e não um servir de justificativa para a inexistência do outro, né? Isso é um ponto super relevante e é uma discussão necessária. Mas... voltando à transparência, sobre o portal especificamente, tenho uma dúvida e quero entender a tua visão sobre isso, tua opinião a respeito. Um dos itens necessários para serem expostos na transparência, né, nos portais de transparência, são os dados relacionados aos gastos públicos, né, as contas públicas. Pelo menos no meu entendimento...
a ampla maioria das legislações que falam a respeito disso, elas são vagas, elas não são muito específicas, né? A gente tem ali um pedido de apresentação de contas públicas, mas ele não me especifica se são todas as contas públicas, se são algumas, quais eu posso, quais eu não posso, quais eu devo. Tenho essa sensação. E que nessa ambiguidade se surfa uma onda. Sim. Mas quero entender a tua visão sobre isso e quando vocês criaram o portal, qual foi a opção que vocês fizeram? Porque, veja bem, quando eu digo opção, é porque quando a gente cria um sistema, a gente tem que optar por parâmetros. Sim. A gente define parâmetros. Sim. A gente tem que estabelecer critérios e é assim que funciona, né? Se a gente não estabelece limites, a gente não tem nem como começar o projeto. Na realidade, você tocou no calcanhar de Aquiles, né? Você lembra que eu falei que a gente ficou em 9º lugar. A gente não avançou mais porque a gente não teve esse dado. Esse dado ficou no portal ausente, né? O dado não foi nem Esse exposto. dado não foi nem exposto. Porque a gente Nem não de tinha pra colocar. forma mínima. E aí, olha que louco, né? Porque a Entendi. gente depende de todo um aparato que não existia. Porque esse portal, quando foi colocado no ar, ele foi totalmente artesanal. Era um trabalho de copia e cola, né? Então vocês buscavam as informações nos diferentes setores setores. que tinham que nos mandar essa informação por e-mail, seja lá de que forma for. Da forma E mais a diversa, gente não era nem subia. uniformizado. Não era nem uniformizado. A gente tentava dar um padrão, mas às vezes o pessoal, o que tem é isso aqui, se vira. Se vira, entendi. Então esse dado faltou. Na realidade, o que falta, o que eu acho que deveria acontecer é que o próprio sistema que gerencia essas transferências, essas aplicações, que gerencia os empenhos, por exemplo, já deveria fornecer um tipo de dado que já pudesse ser acoplado automaticamente aos sites. De repente, até plataformas integradas, Não, talvez, ou alguma forma de BI. Isso é o estado da arte do negócio, né? Eu acho que isso não Esse vai é o acontecer. objetivo final. Eu acho que isso não acontece tão cedo, muito honestamente. Existe uma iniciativa do Estado hoje, né, capitaneada, se não me engano, pela Secretaria de Transformação Digital, de unificar algumas coisas, né? Inclusive, tendo em vista aí o plano de dados abertos, Sim. que eu acho que vai ser um outro desafio para os órgãos, que também envolve transparência, né? Lógico. Mas eu não sei como é que tá, honestamente, nesse momento, mas eu acho que é o mais longe que a gente já chegou até aqui nessa caminhada. Se a gente conseguir uniformizar essa informação, se a gente conseguir mapear, porque nem os processos são mapeados, cada órgão faz de um jeito, a verdade é essa, né? A gente falta o básico. E mesmo... Né? Mesmo um ponto interessante, né? Porque aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma plataforma de processo eletrônico que é excelente. Sim. Né? Que é o SEI, Sim. que não é só usado aqui no Rio de Janeiro, ele é usado em âmbito federal, inclusive. Sim, ele foi criado pelo TRF. Exato, ele é engano, usado em âmbito federal, foi customizado aí para vários órgãos, Sim. inclusive para o estado do Rio, e é uma ferramenta excelente. Mas você sabe o que acontece no SEI? Eu não sei o que acontece no SEI, me explica, Fábio. Isso dá até um meme, né? Isso dá um meme de WhatsApp. O SEI, ele tem uma forma de você não exibir o documento, que é colocar ele como restrito, um Sim. processo, né? E a ideia do SEI é justamente aumentar a transparência, né? Onde você vai na consulta pública e consulta se você quiser. Só que o documento que está como restrito não aparece, né? E por quê? Porque ao invés de tarjar trechos do documento, que seria o indicado, você bloqueia o documento inteiro. Então, ainda o SEI tem as suas fragilidades e a pessoa mal intencionada, o que ela faz? Ela pega num documento que não é necessário um dado pessoal, ela pega e joga um CPF. E ela joga lá, documento restrito, motivo, dados pessoais. E ela se ampara na própria lei, no artigo 13, para não exibir, 13 ou 14, para não exibir aquele documento inteiro. Quando, na realidade, só o CPF devia estar tarjado. Então, o sistema, e não sei, o sistema que eu digo, o sistema, a máquina pública, ela se adapta para continuar não exibindo informações que seriam Relevantes para os cidadãos. Ou ela bota um telefone, muitas Sim. vezes, né, do celular da pessoa. Né? Então, assim, acho que a gente tem que caminhar ainda nesse sentido.
Eu acho que o SEI é excelente, o SEI acho que foi a maior inovação. Pois é. Aliás, o SEI no estado começou ali a deslanchar durante a pandemia. Se não fosse o SEI, eu não sei como seria, né? Porque acho que a máquina pública ia parar, né? Já que ninguém podia trabalhar presencialmente. Presencialmente, Né? sim. Então o SEI foi fundamental para esses anos, pros anos de pandemia, do isolamento social, mas ele tem fragilidades, tem que ser corrigidas. E eu creio que a equipe do SEI, né, está antenada, atenta a isso para poder corrigir esses pequenos erros. Mais um ponto muito interessante que você trouxe, Fábio, quer dizer, você trouxe vários, né? Eu tô tentando aqui fazer uma mescla dos melhores momentos. Não, tô aqui me arriscando a fazer uma mescla dos melhores momentos. Mas numa conversa que a gente teve aqui, né, antes de entrar, você comentou sobre um projeto seu de desenvolver um sistema que tarde esses documentos, sim. né? Eu achei genial. Não tá ainda, esse sistema não tá integrado ao SEI, né? A gente desenvolveu. Depois que eu deixei de ser diretor de TI, eu tive tempo para trabalhar. Né? É isso. É isso, né? É que diretor tem que fazer muita burocracia, tem que fazer né? muita burocracia. Acaba pensando menos e é muita burocracia demais. E aí, em dado momento, eu falei, vou resolver aquele galho antigo, que inclusive é colocado nesses fóruns, nesses seminários, né? Parece que só a Petrobras tinha um sistema desenvolvido para tarjamento. Uhum. E uma coisa tão simples, né? Que é você tarjar uma palavra, um documento. Então a gente desenvolveu, né? Eu desenvolvi junto com um amigo meu, com o Alexandre Jamel, a quem eu já deixo um abraço, um sistema para tarjar documentos PDF, né? De forma a atender as ouvidorias públicas que têm essa dificuldade. Hoje, para você tarjar um documento, o próprio Adobe faz. Posso só apertar a tecla SAP? Sim. Porque eu tô assim, tarjar documento. Vai que quem tá aqui na audiência não tá acompanhando a gente. Então, pessoal, tarjar o documento que o Fábio tá trazendo é o seguinte, ali tem algum dado, um dado pessoal que não pode ser exibido por uma questão legal, e aí você simplesmente cobre aquela informação, normalmente com uma cor preta, bastante forte, de uma forma que você não consegue ver nem a sombra, e aquele dado fica protegido, porque ele não consegue ser visualizado pelas pessoas. Exatamente. Qual é a vantagem disso, só dando continuidade pra gente encerrar a tecla SAP? Justamente ir ao encontro aquele problema, digamos assim, que o Fábio trouxe antes, que é a transparência falar, eu não tenho como exibir esse documento, porque agora eu tenho uma nova lei que impede que esse documento aqui seja exibido em razão da existência de dados pessoais. Sim. Então, quando você cobre ou tarja, como o Fábio vem tecnicamente trazendo pra gente, você cumpre a legislação de proteção de dados e você pode continuar cumprindo a legislação de transparência, uma vez que aquele documento pode ser exibido normalmente. Sim, sim. Então, fecha a tecla SAP. Voltamos à vaca fria. Então, acontece, você consegue, obviamente com editores de PDF, né, que esses documentos em geral estão em PDF, você consegue tarjar um documento. Sim. Só que você tem que fazer um trabalho quase de desenho. Você tem que fazer um retângulo em cima do documento, pintar o retângulo, e se você não observar a forma que você salvou esse arquivo no final, dá pra tirar, né? ele cria uma camada em cima do arquivo que você consegue copiar o que está atrás. Então, você visualmente tarjou, mas você consegue copiar o dado. Entendi. E isso acontecia, né? Se eu tô falando é porque tem história. Sim. Né? Então, a gente tomou o Senta cuidado... que lá vem história, vai. Exatamente. A gente tomou o cuidado de criar um software que com poucos cliques você clica na palavra e ele tarja a palavra, bota essa marcação preta, e ao final ele salva esse PDF com uma imagem, né? Ele achata essas camadas e você não consegue copiar nada, né? Lógico, isso é o primeiro passo de uma coisa muito maior, né? Sim. Acho que é mais para mostrar que é possível fazer. Mas, por incrível que pareça, eu procurei, não só eu, como acho que a maioria das ouvidorias procuraram, isso foi debatido lá em Brasília, não existia. Mas a inovação tá no simples, né, Fábio? Exatamente, é o feijão com arroz. Né? A inovação tá no automação simples. trabalho. Então a gente fez esse software, freeware, está disponível para download. E já tem alguns downloads, né? Legal. E estamos E disponibilizando. qual é o nome do software para de repente alguém quiser Ferramenta de baixar? tarjamento de dados pessoais e sensíveis. Tá, se tiver algum link, me passa, Te passo, que aí a gente beleza, coloca aqui beleza. embaixo.
Porque eu acho interessante, É né? ótimo, ótimo. E é algo que as pessoas podem usar, inclusive, para outros tipos de documento. Sim. Né? Sim. Ele não é vinculado ao SEI. Não, Ele é pra veio qualquer para PDF. atender essa necessidade, Sim. mas ele serve para qualquer documento. Qualquer documento. Perfeito, O muito estado bom. da arte do SEI, e aí eu acho que seria o melhor dos mundos, seria justamente a gente conseguir tarjar documentos para quem não tem que ter acesso. E aí ele fica sem tarja para quem tem que acessar e com tarja para quem não tem que acessar. Será a evolução, Acho que desse isso aí, sistema de vocês. Daqui a alguns anos, acho que vai ser possível. Que bom. Espero. Fábio, a gente podia ficar aqui conversando mais algumas horas, né? Não vai ter um after, não? A gente pode fazer um after. Então beleza. tá, mas o after vai ser fora do podcast, sim. porque senão a gente vai ficar aqui muitas horas conversando, porque o papo é bom. E quando é bom, a gente vai se Passou alongando, rápido. passa muito rápido. Verdade. Mas, mesmo a gente se encaminhando pro final, mesmo a gente tendo que encerrar, deixa uma mensagem final sobre o estado da arte da transparência. O que você espera ver daqui a alguns anos como um estado, e aí um estado com E maiúsculo, né? Como uma administração pública em qualquer esfera que cumpra, de fato, a transparência? Bom, acho que, primeiramente, a gente tem que conseguir atingir o cidadão, né? Não dá para a gente ter um dado que está tão complexo de ser acessado que o cara consegue acessar, mas não consegue entender nada. Também. Né? E tem isso, né? Hoje a gente vê muito isso. Então, eu acho que ele tem que ser simples, direto, objetivo, disponível a todo tempo, de multiplataforma, 24 horas por dia e sempre atualizado. Eu acho que esse é o estado da arte. Né? Seja centralizado num site ou seja disperso pelos órgãos, tanto faz. Mas o que a gente não pode mais ver entes federativos, né? Estados, municípios, poder legislativo, judiciário, executivo, não tendo informação disponível para o cidadão. Excelente. Eu espero que a gente alcance esse estado da arte o mais rápido possível. Fábio, obrigada por ter Obrigado você aqui. você. Adorei. Valeu também. Pessoal, até o próximo episódio da Quintas Intenções. Tchau, tchau.